muito certeiras e conclusivas. Não, a própria classificação das tradições, com todo o respeito, né, aos arqueólogos, elas são muito valorizadas. Eu particularmente, e eu me coloco até como um divulgador da arqueologia. Claro, né, não sou arqueólogo, não pesquiso, mas como divulgador eu acho que elas são superestimadas. E vejo isso lendo os grandes nomes que publicaram no Brasil nos últimos 10 anos. Quer dizer, eles têm até uma dificuldade de se posicionar em relação a elas. Então, o objetivo não é esse. O objetivo não é reforçar a ideia classificatória, né? O objetivo não é prender, né? É dar uma chave de entrada para aquele universo, né? Algo que a gente observa, né, nessas artes pré-históricas é a presença desses objetos estéticos, pictóricos, cerâmicos, coisas que a gente imagina que aconteceram também muito como parte da vida, como parte do cotidiano. Isso tem uma relação, no seu entender, com como que a arte hoje também está se transformando em algo mais próximo, mais despojado do autor, né, do peso que é de 500 anos para cá que foi se dando ao artista. Né, vai valer talvez muito mais a obra de arte, a relação que a gente tem como uma coletividade com a arte. Olha, uma coisa muito interessante porque existe a história da arte no momento em que ela se apropria da arqueologia. Né? Quer dizer, nós somos historiadores da arte que estamos lendo a arqueologia. E esse momento se dá... Historiadores da arte têm uma tendência a não inventar quase nada. Nós somos muito conservadores. Quem nos ensina muito são os artistas. Então, a passagem do século XIX para o século XX foi o momento em que os artistas disseram: olha, vamos olhar outros universos, tanto no presente quanto no passado. Eu acho isso primordial, e foi aí nesse momento que a história da arte começou a tipificar a arte pré-histórica. Na contemporaneidade, o que os artistas contemporâneos têm nos ensinado? Que o gestual, o corpo, o movimento, a atitude, o fazer, o processo são artes. O que significa? Eu consigo olhar, por exemplo, para o modo como se manuseia a técnica de produção de uma cerâmica na ilha de Marajó, só para a gente não falar do clássico, né, da tradição marajoara, mas eu vou falar da subtradição guarita, né, que é uma outra tradição pouco conhecida, que é esse clássico, e os arqueólogos irem remontando esse processo, e você começar a olhar o processo todo como algo que compõe o artístico, é algo que está sendo ensinado pelos artistas, né? E a própria ênfase no processo. E eu emendo essa aula de arqueologia com a de indígena, a arte indígena histórica. É onde a primeira imagem que eu mostro é de uma índia trabalhando, cozinhando, ela fazendo linhas em cima de um forno junto com a farinha, secando a farinha e fazendo linhas. Quer dizer, quando que nós estaríamos preparados para ver este momento, esse bailado, esse corpo, enquanto corpo em arte? Agora, porque os artistas nos ensinaram isso. Então, eles estão demandando uma nova percepção que está afetando toda a escala de como arqueólogos, sobretudo historiadores da arte, estão vendo esse passado. Então, quanta coisa nós ainda não vimos está aí para ser vista e está para ser discutida. O barroco, muitas vezes, ele parece pra gente o grande estilo brasileiro, né? A arte barroca, né, e toda que veio depois dela, né, como que foi o diálogo desses estilos com o anterior, os nativos? Ou não houve esse diálogo? Ou só muito recentemente isso acontece? Olha, primeiro, o barroco é uma criação enquanto estilo brasileiro. Nós éramos Império Português. Então, né, quer dizer, isso é uma coisa muito do século XX, também do discurso patrimonial. Esta relação entre o barroco lusitano com o universo primitivo, ela é muito pequena. O barroco é uma arte muito fechada, de uma colônia que tinha uma vontade, uma sede enorme de ser europeia. Então tudo que influenciasse o desvio era rejeitado. Tamanho
Esse desvio que eu não falo nem do componente indígena, eu falo do componente negro, que é praticamente o grupo majoritário que vai produzir a talha, que vai desenvolver as oficinas e que lenta e gradativamente vai absorver a linguagem do barroco internacional e transformá-la. A comutação, o que a gente pode chamar hoje em dia de a simbiose, a hibridação dessas artes é praticamente proibida. Quando acontece no nosso universo patrimonial isso? É o barroco hispano, nas missões jesuíticas, no que a gente chama dos 7 povos das missões no sul. Nós temos um pedaço desse patrimônio. Lá houve essa troca. Lá, por exemplo, a escola sevilhana, do modo da escola sevilhana trabalhar madeira, ensinada ao indígena, produziu um outro tipo de corte, um outro tipo de talha, um outro tipo de cromia, produziu uma outra especificidade. Lá eu posso dizer que eu tenho uma intervenção, um aprendizado, uma hibridação, um novo componente, uma nova maneira de se produzir o tal do barroco missioneiro, que na verdade não chega nem a ser uma estética, uma especificidade cultural bem ampla. E ali houve uma situação de conjunto. A obra, se houve hibridação, se houve essas possibilidades no universo vicentino, que é São Paulo, parte do sul do Brasil, Rio de Janeiro, não nos chegou. Provavelmente deve ter acontecido, mas não nos chegou. Diante dessa necessidade de ser eminentemente, de se candidatar a ser europeu, se candidatar a ser ocidental, né? Realmente a pertencer a esse universo. Porque você me intrigou isso, a gente não vê quase que nada Por outro lado, a gente vê muita influência, tanto da etnia indígena quanto do negro africano, em várias outras, no todo, digamos assim, né? na composição de modos de vida, de maneiras de trabalhar a terra, o arado, etc. Agora, o eco muito direto na manifestação artística, se a gente pensa no barroco, a gente não percebe. Não tem. Para você ter uma ideia, tem mais influência oriental, as Índias, a Índia no sentido dilatado, do Japão, Coreia, China, até o que a gente pode chamar do subcontinente indiano, do que necessariamente marcações tão explícitas do que a gente possa chamar um barroco afro-brasileiro, um barroco indígena. Talvez a literatura, e no caso o universo das visuais aí, no período colonial, tenha sido um grande ponto de censura, um grande ponto de fixação, de resistência a qualquer interferência da cultura europeia. Claro que com modificações. A gente nunca vai imaginar, eu sempre digo isso para meus alunos, nós nunca podemos imaginar que a linguagem barroca, que foi em todos os lugares, a primeira coisa que eu digo, não existe barroco europeu, existe barroco do centro da Itália, barroco do sul da França. Por que então existe o barroco brasileiro? Não, existem grandes diferenças, adaptações. Faço muita incursão, por exemplo, no caso do cusquenho, há uma contaminação, por exemplo, cromática da tradição anterior para o barroco no Peru, no universo cusquenho, coisa que no nosso universo isso não é visível e não é fácil adaptação. Nós nos contentamos já no rococó com aquelas expressões do tipo as feições dos anjinhos mulatos, mas isso não é uma interferência na linguagem do barroco, isso é na verdade uma produção, uma aproximação do cotidiano, mas não uma interferência na linguagem propriamente dita. Isso, no seu entender, tem uma relação com o fato de que até hoje a gente costuma ver essa arte, seja ela indígena, seja ela africana, de um modo geral como artesanato? Já reparou isso? No universo da arte, eu acho que a gente não tem mais esse preconceito. Sim. A gente tem um preconceito que é derivado desse. Ela é menor. Eu sempre digo, até as altas artes e das baixas artes, as artes menores, as artes maiores, não morreu no nosso universo. O modo como nós trabalhamos arte popular, a maneira como as próprias tipologias que nós usamos, são incompetentes. A história da arte é muito incompetente, ela é declaradamente incompetente para trabalhar com arte indígena. Nós deixamos esse grande campo para a antropologia, porque você precisa conhecer a engenharia da sociedade que produziu aquela arte. E a história da arte é uma história da arte europeia, né? Exato, é eurocêntrico. Hoje eu não diria que ela é tanto eurocêntrica, porque ela tem
sido obrigada a se transformar para adquirir outros valores. Mas ela continua com a sua matriz europeia, né? Quer dizer, ela se abre, mas ela não consegue, talvez seja negativo, né? Ainda uma disciplina, ainda um campo de conhecimento com valores tão específicos, né? Ler este outro sem fazer, na verdade, uma leitura geral dessa sociedade. Claro. Então não há nenhum incômodo, aliás, muito pelo contrário, declarar a sua fragilidade, declarar até uma palavra muito forte, a sua incompetência em relação a determinadas categorias do universo estético, seja uma excelente maneira de ajudar, de promover esses universos, de dar espaço para outros campos de conhecimento que possam estudar e possam trabalhar e possam valorizar. Porque qualquer coisa que se aproxima desse sistema valorativo da história da arte, ele vai acabar produzindo um dado pejorativo e não é bom. E não é bom. É isso que eu ressinto, é isso que eu sinto assim na visão geral das pessoas, né? Há uma tendência a se ver a cerâmica marajoara ou mesmo, né? Enfim, uma série de ornamentos que a gente tem, né, oriundos dessas culturas, como arte menor, uma forma de artesanato, quer dizer, que não é a arte, né? E no universo da grande arte, essa contaminação foi quase uma, como você explicou, uma barreira, né? No universo colonial, sim. No universo colonial, sim. Isso vem, é basicamente algo que a gente pode dizer do século XX. Muito recente, é do século XX. Isso que eu penso. Então, Dionísio, até como que você vê, né, a questão da gente ter uma compreensão, outro olhar sobre essa fase da nossa história hoje, na nossa compreensão de sujeitos brasileiros? Particularmente, eu gosto muito de um título do livro, acho que já, se não tem cito, não tenho, eu adoro esse livro, acho que tem que começar lendo esse livro, que é o livro do André Proust, que é o Brasil antes dos brasileiros. Eu acho que primeiro, uma ideia de que o próprio sentido da nossa contemporaneidade enquanto Estado-nação, enquanto brasileiro, ele é uma criação que, do ponto de vista arqueológico, é muito recente e que a gente não há uma necessidade, ou pelo menos eu acho que a gente precisa repensar essa própria posição em termos de identidades. Segundo, ela abre para pensar a qualidade das nossas sociedades primitivas, a qualidade do ponto de vista cultural. É difícil falar em qualidade, é difícil falar em mais e menos, viu? Isso por exemplo, os arqueólogos não têm problema nenhum. Eu vejo, por exemplo, a Gabriela Martin, o Lucas Keller no Sul, falando claramente que um grafismo é melhor que o outro. Para nós isso não tem sentido nenhum, do ponto de vista artístico, do ponto de vista gráfico, eu diria até do ponto de vista histórico, como historiador não tem sentido. Esses pesos e essas medidas, a relatividade é interessante. E o mais interessante para mim, ao trazer isso para a sala de aula, é se livrar da biografia. Né? E talvez a arte contemporânea, com muita dificuldade, esteja vislumbrando isso. Que é a ideia de que você está mostrando algo que você não tem nenhum... Não, e você não tem amparo nenhum, você não vai poder saber se a pessoa foi formada em tal lugar, se ela teve tal dia, se ela viajou para tal canto, se ela estava de bom humor, se alguém morreu na família, ela pintou daquele jeito, você não tem nada. Então a sua relação é direta, o que chega a ser muito desconfortável. Bastante perturbador. Porque você tem uma relação direta e com indícios de resistência, né? Eles resistiram, eles parecem que são sinalizadores dessa coisa efêmera, né, dessa vida, dessa velocidade. Eles são marcadores do gênero, olha, calma lá. Eu acho que essa é uma boa... Eu perduro, calma lá, entendeu? Respira, vai com mais calma, a sua existência... Realmente ela pode ser levada de outra forma, a sua percepção em relação ao passado pode ser colocada de outra maneira. Então tá, te agradeço. Eu que agradeço. Por aqui.